Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vocês são guerreiros, hein? Está aqui na hora do almoço para acompanhar minha palestra. Bom, como foi comentado, meu nome é Ícaro Bonfim, eu sou engenheiro de soluções aqui na Microsoft, eu cuido da área de dados e inteligência artificial. Estou na empresa há quase 4 anos, na verdade vai fazer 5 agora, 5 anos que eu trabalho aqui para a Microsoft. E a ideia hoje é a gente falar do futuro que a Microsoft pensa para dados, IA também, tá? Mas muito focado em dados. Para iniciar aqui, a gente tem um cara que talvez seja muito conhecido, né, que é o Power BI. Vocês conhecem Power BI? Alguém aqui já utilizou Power BI? Estou vendo vários sims ali, vários oks, beleza, Power BI. Power BI é a nossa ferramenta de data viz, tá, que a Microsoft desenvolveu e que aí em pouco tempo se tornou líder de mercado. A ideia dela é que a gente consiga, né, criar modelos semânticos para visualizações ali de dashboards e trabalhar com analytics. Aqui com o Power BI a gente tinha uma estrutura, né, de conseguir ali conectar nossas fontes de dados. E aí, quando a gente conecta as nossas fontes, a gente fala muito em automatização, né, de extração de dados, conectar com Excel, SharePoint, PDFs, enfim, diversas fontes de dados que a gente tem dentro da nossa empresa, inclusive bancos de dados. Pegar esse dado, né, trazer para dentro do modelo semântico de Power BI, trabalhar ali com o modelo estrela, que é o modelo que a Microsoft recomenda, criar nossas medidas, grupos de cálculos, RLS, enfim, e distribuir ali os nossos dashboards para dentro da nossa organização ou, inclusive, para fora também, tá? Ali na esquerda a gente tem um fluxo do que o Power BI oferece para a gente, né? Então a gente tem aqui esse cara que é o Dataflow, que nada mais é que uma ferramenta de ETL para eu pegar meu dado, transformar ele e jogar em algum local. No caso aqui, jogar para dentro dos nossos modelos semânticos de Power BI. Dentro do modelo semântico eu construo ali, como eu comentei, os meus relacionamentos, medidas e afins, e depois eu construo meus relatórios e distribuo isso para a minha organização. Mas agora a Microsoft ela trouxe uma plataforma nova, uma tecnologia nova chamada Microsoft Fabric. Alguém já ouviu falar? Alguém aqui conhece sobre o Microsoft Fabric? Estou vendo, não foram muitos como o Power BI, mas alguns também já conhecem o Fabric. O Fabric ele foi lançado pela Microsoft tem mais ou menos 2 anos. Tá? A ideia dele é a gente conseguir gerenciar em um só local toda a jornada da nossa informação. Tá? Então a gente vai ter aqui grupos de tecnologia, que são essas caixinhas aqui que estão aparecendo na tela para vocês. Esses grupos aqui, começando com Data Factory, que nada mais é que o Azure Data Factory, não sei se vocês conhecem, mas a gente tem o Azure Data Factory que faz ETL. Nada mais é que também pegar meu dado, transformar e carregar em algum local. Aqui dentro a gente vai ter Dataflow, pipeline de dados, trabalho de copiar dados, enfim, tudo que é relacionado a eu fazer engenharia do meu dado, carregar esse dado em algum local. Aqui a gente também tem uma caixinha chamada de Analytics, que nada mais é do que um ambiente de notebooks para eu gerar códigos, carregar códigos, trabalhar ali com Spark, Python, SQL, muito semelhante ao que a gente tem aqui no Azure Databricks. A gente tem um stand aqui da Databricks para vocês conhecerem melhor, e também do Azure Machine Learning. Então eu consegui ali carregar meus códigos e rodar aqui dentro da plataforma. Temos também um ambiente de bases de dados, que nada mais é a capacidade de eu construir bancos dentro do Fabric. Aqui dentro a gente vai ter Lakehouse, Warehouse, SQL, Cosmos, Event House, e entre outros que são tantos que eu já me esqueci. Tá? Então a ideia é a gente conseguir usar o Data Factory para pegar o meu dado, jogar dentro de um banco de dados dentro do Fabric e aí carregar meus notebooks, tá? Para fazer transformações, trabalho de Machine Learning e tudo mais. Ambientes de Real-Time Intelligence, que nada mais é a capacidade de eu pegar o meu dado, transformar ele, carregar em tempo real em algum local, deixar disponível, por exemplo, dentro de um banco ou dentro de um visual de Power BI. Tá? Aqui dentro a gente vai ter um cara chamado Event Stream, que vai fazer o trabalho de um Event Hub, de um Stream Analytics, quando a gente compara com outras tecnologias da Microsoft, tá? Da Azure, que nada mais é pegar o dado, então um endpoint para capturar o seu dado, transformar ele e salvar em algum local. Tá? A gente também vai ter um banco de dados voltado para evento, que a gente chama de Event House. E também a gente vai ter uns outros jobs ali de acompanhamento de informações, também trabalho de inteligência artificial aqui dentro desse grupo. A gente também tem um outro carinha ali chamado Fabric IQ, que aí IQ é um termo novo que a Microsoft lançou o ano passado, no fim do ano passado, no nosso Microsoft Ignite, que é o maior evento aqui da Microsoft no mundo, que nada mais é que um conjunto de antologias e de recursos de inteligência artificial para preparar meu dado para o mundo de agentes e de IA. Tá? Então aqui dentro a gente vai ter alguns recursos de agentes, tá? Dentro aqui do Fabric IQ, e também maneiras de eu pegar, por exemplo, meu modelo semântico de Power BI, catalogar ele, transformar ele como se fosse um documento, tá? Do que existe dentro da minha empresa, e aí esse documento eu compartilho ali para modelos de IA.
E por fim a gente tem o Power BI que vocês já conhecem. O Power BI ele vira um produto dentro do Fabric, tá? O que antes a gente tinha separado, que era esse cara aqui, ele vira um produto dentro do Fabric. O Fabric é uma plataforma que você compra, ele é vendido como unidade computacional. Você compra essa unidade computacional e dentro dele você tem tudo isso aqui disponível. Você não precisa pagar mais nada para utilizar esses recursos. Esse que é o grande diferencial, um local com todas as plataformas que você paga uma vez, começa a utilizar e tem tudo integrado. Uma das coisas que a Microsoft gosta de falar que tem a integração com suas tecnologias, com Fabric, tudo é integrado aqui funcionando de maneira low code e pro code, tá? Aqui embaixo também a gente tem algumas outras tecnologias da nossa plataforma, como o Copilot. O Copilot é a inteligência artificial generativa da Microsoft. Vai auxiliar a gente aqui dentro de cada uma dessas caixinhas aqui, com trabalhos de auxiliar tarefas, ou perguntar sobre meus dados, ou inclusive até mesmo ali criar dashboard de Power BI, que vou mostrar mais para frente para vocês. Temos aqui o OneLake, que nada mais é do que o centralizador de dados, nada mais é a camada aqui por trás do Fabric, onde eu armazeno os meus dados. Então, se eu crio um item dentro do Fabric, ele entra dentro do OneLake, o OneLake possui um catálogo, tá? Então, aqui dentro eu vou conseguir controlar todas as informações que tem dentro do meu Fabric, inclusive do Power BI. Se vocês têm Power BI Premium, o OneLake ele já está funcionando, vocês conseguem ali utilizar o catálogo do OneLake. E por fim, governança dentro do OneLake, como eu comentei, vocês vão conseguir gerenciar, governar todas as informações que vocês possuem. Isso aqui é uma jornada do que o Fabric oferece. Nada mais é que uma jornada de engenharia de dados, tá? Aqui está uma arquitetura de ponta a ponta que o Fabric oferece, são diversas tecnologias, diversas informações conectadas que o Fabric está oferecendo para a gente. Diferente do Power BI, que só eram aquelas 4 caixinhas que eu tinha comentado para vocês. Vamos dar um deep dive aqui naquela arquitetura. Aquela arquitetura tem muita informação, muitos itens. Aqui eu tenho um pouquinho mais centralizado do que, por exemplo, a gente pode fazer com o ambiente de Power BI. Como a gente transforma os nossos ambientes de Power BI aqui dentro do Fabric. A gente tem inicialmente aqui nossas fontes, né? Data sources. Essas fontes podem ser estruturadas e não estruturadas. Vamos começar por esse primeiro caminho aqui da arquitetura, que a gente vem, pega a nossa fonte de dados e faz um shortcut. O que é um shortcut? O shortcut é uma tecnologia aqui da Microsoft que permite vocês acessarem fontes de dados que estão fora do Fabric sem copiar esse dado para dentro do Fabric. Ou seja, vocês não vão duplicar armazenamento e não vão pagar 2 vezes pela informação que vocês possuem. Aqui eu tenho uma demonstração de como esse cara funciona. A gente vai criar aqui dentro do Fabric um Lakehouse, tá? Que é um banco de dados ali de formato aberto, que vai funcionar muito semelhante a um Blob, um S3 da vida. Dentro dele a gente pode puxar diversas informações, tá? Diversas fontes a gente já tem aqui dentro do Lakehouse, mas a gente pode, por exemplo, aqui dentro do nosso ambiente de banco, clicar em novo shortcut e ele vai abrir essa telinha aqui para a gente com as informações disponíveis que a gente tem para puxar a informação. Então aqui a gente tem um S3, a gente tem um Blob Storage ali da Azure, Dataverse, temos aqui o GCP, inclusive outros itens do Fabric. Qual que é a ideia do shortcut? Imaginem que vocês estão no seu computador e vocês têm um Excel na área de trabalho. Esse Excel ele não está instalado dentro da sua área de trabalho, ele está instalado em algum outro local do seu computador. O shortcut ele vai funcionar como esse atalho. Toda vez que você clicar no Excel, ele vai puxar a informação, ele vai puxar a aplicação que está dentro do seu computador, ele vai funcionar da mesma forma aqui no Fabric. Inclusive aqui nesse cenário a gente puxou imagens. Então a gente trouxe imagens aqui via shortcut sem duplicar ela. Inclusive essas imagens a gente pode aqui instalar o atalho do OneLake para dentro do nosso explorador de arquivos do computador. E aí a gente pode acessar todos esses arquivos via o nosso computador, inclusive enviar esses arquivos também via o nosso computador, sem precisar criar pipelines de dados ou construções mais detalhadas para subir informações aqui para dentro do nosso Lake. Então aqui pelo computador estou subindo minhas informações e minhas imagens aqui para dentro do meu Lake. E nada disso aqui está sendo armazenado aqui dentro do Fabric, está sendo armazenado dentro do S3, que foi o cenário aqui que foi demonstrado. Aqui a gente tem um ambiente aqui do Databricks que está puxando informações de um S3 também, só que dessa vez ele é uma tabela, é um bucket, né? Uma tabela ali dentro do S3. E essa tabela a gente também pode trazer para dentro do Fabric, pelo mesmo caminho de shortcut. A única diferença é que a gente vai apontar para um bucket diferente, né? Não é o bucket que estão as imagens, mas sim o que estão as tabelas também com todas as informações aqui estruturadas. Então a ideia do shortcut é essa, a gente conseguir trazer informação para dentro do Fabric e o Fabric ser esse centralizador. E vocês não vão estar pagando por dado duplicado e nem por nada mais ali que o Fabric oferece.
Vamos seguir aqui? Aqui a gente tem um outro exemplo também no Lakehouse, só que nesse exemplo a gente tem diversas tabelas. E essas tabelas estão em Shortcut, e aqui a gente tem tabelas do S3, do GCP, do Snowflake, do Blob. Então são diversas fontes de dados diferentes, tá? Aqui disponíveis nesse exemplo. O que a gente pode fazer? A gente pode aqui dentro do nosso Lake utilizar o endpoint de SQL, sim, o Lake aqui do Fabric já vem com o endpoint de SQL disponível, e fazer um join entre todas as minhas tabelas que antes estavam separadas e criar uma tabela agora unificada. Em um só local, com poucos cliques, eu gero ali meu código de SQL e começo a integrar né, diversas fontes que antes estavam separadas, agora eu consigo juntar em um só local. E essas fontes que antes estavam separadas, agora juntas, eu posso ir, por exemplo, dentro do Foundry, que é o ecossistema de IA da Microsoft, e utilizar essa fonte como fonte de dado para o meu agente. Se eu for criar ali um RAG, por exemplo, eu posso pegar meu agente e conectar dentro ali do meu Fabric para dar mais instruções, mais informações para o meu ambiente agêntico de inteligência artificial, tá? Então, outra vantagem do Fabric, vamos centralizar, eu vou conseguir centralizar essas informações, mais uma vez, sem duplicar nada. Vamos seguir aqui. Bom, então a gente falou aqui do Shortcut, esse caminho aqui de cima. E agora a gente também tem um caminho aqui de baixo, né, que tem aqui pipelines e data flows. Eu comentei para vocês que no Power BI a gente já tinha Dataflow, né, que é o Dataflow da geração 1. Porém, o Fabric ele oferece um cara chamado Dataflow da geração 2. Qual que é a diferença de um para o outro? Primeiro, o Dataflow da geração 2 ele possui tecnologias de inteligência artificial que o Dataflow da geração 1 não possuía, e também ele tem mais performance, ele é muito mais rápido, chega a ser 10 vezes mais rápido que o Dataflow da geração 1. Então, se vocês antes utilizavam o Gen 1 para fazer ETL, com o Gen 2 vocês vão ter muito mais performance. Aqui a gente tem um exemplo, né? Quando a gente utiliza todas as tecnologias ali do Dataflow da geração 2, uma query que demorava 5 segundos, ela demora meio segundo para ser executada. Uma query que demorava ali 17 segundos, foi para 2 segundos ali, quando a gente arredonda, tá? Então, o Dataflow da geração 2 tem recursos de IA e também é mais performático, ele é mais potente. Perfeito. Esse dado, então, a gente pegou, jogou dentro de um Lakehouse. O Lakehouse eu passei ali bem rapidamente nas demonstrações do que é o Lakehouse. E a gente tem aqui os ambientes de notebooks, né, que é onde a gente consegue subir os nossos códigos. Aqui eu tenho uma demonstração do notebook funcionando. E essa é a carinha do notebook, assim, muito semelhante a um VS Code, tá? Então, a mesma cara, você vai conseguir ali rodar o seu job, né, o seu código, você vai conseguir ali na esquerda, a gente tem uma opção ali de Lakehouse para conectar as nossas fontes de dados, tá? Então ali, ó, eu já tenho um Lakehouse conectado com dados da Amazon, ali um Bucket S3 também, que está em Shortcut. E aí eu posso começar ali a trazer esses dados para dentro do meu notebook. Então ali eu estou rodando Spark, tenho aqui informações de tabelas de produtos, tá? Com produtos diversos. Mais para frente nessa demonstração, o que a gente vai fazer? Qual que é o intuito dela, tá? A gente utilizar os recursos de inteligência artificial que o Fabric oferece. Aqui dentro a gente tem recursos que a gente chama de AI Skills. São recursos que estão dentro do próprio Fabric, tá? Que vocês vão poder utilizar sem pagar, mais uma vez, nada por isso. Aqui no exemplo, a gente está utilizando um GPT-35 Turbo, mas, na verdade, a gente não está indo fora do Fabric fazendo um deploy desse modelo lá dentro da OpenAI ou dentro da Azure. Na verdade, eu estou utilizando o modelo dentro do próprio Fabric. Então, eu não estou pagando a mais por isso. Eu não estou pagando token adicional ali para utilizar esse recurso. Aqui, nesse exemplo, ele está utilizando o GPT para fazer categorização dos seus produtos. Então, ele tem ali a lista de produtos e, no final, ele vai gerar ali se é um brinquedo, se é qual que é o tipo ali específico daquele produto. E, mais uma vez, eu não estou pagando nada adicional para isso. Eu estou utilizando o recurso que é dentro do próprio Fabric. Eu não estou fazendo deploy externo, é o recurso que a gente consome ali do que a gente chama de unidades computacionais, tá? Então, está aqui o exemplo. Ele trouxe ali as categorias, se é brinquedo, se é artístico, se é de criar, enfim, diversos tipos de produto, utilizando aqui os notebooks do Fabric. Boa. Então aqui a gente fez, por exemplo, uma transformação, pegamos nosso dado, jogamos no Lake, fizemos uma transformação ali utilizando inteligência artificial, e aí esse dado agora ele já estaria disponível aqui para dentro do nosso ambiente de Power BI, tá? E aí qual que é a ideia? Hoje o Power BI, o ambiente de Power BI Premium, né, e de Power BI Pro,
ele tinha dois tipos de conexões, uma chamada Direct Query e outra chamada Import. Direct Query é uma conexão em tempo real, que você se conecta a bancos de dados que estão em nuvem, tá? Bancos de dados online ali, que permite com que vocês tenham o seu dado sempre atualizado, sempre em tempo real. Então, se o dado novo aparece dentro do seu banco, ele aparece dentro do Power BI. Só que esse cara, o Direct Query, ele não é nada interessante para a navegação dos usuários. Quando o usuário vai navegar, ele demora muito para carregar. E aí, em contrapartida, a gente tem um modelo Import, que nada mais é do que ele vai bater no seu banco de dados, na sua fonte de dados, e vai fazer o download das informações ali para dentro do modelo de Power BI. A vantagem desse cara é que na hora de navegar, fazer construção de dashboard, é muito mais interessante para o usuário do que o Direct Query. Só que a desvantagem é que eu tenho que ficar atualizando meu modelo semântico por trás. Tenho que ficar ali, por exemplo, a cada 30 minutos, a cada 1 hora, atualizando os meus dados. O Direct Lake, ele vem para pegar o melhor dos dois mundos. Ele é uma conexão em tempo real que você faz ali com o seu banco de dados, que tem uma performance muito semelhante ao modelo Import e você não precisa ficar atualizando o seu modelo semântico por trás. Então, o Fabric ele oferece essa nova conexão também para os ambientes de Power BI, para vocês otimizarem a sua capacidade. Um grande problema que a gente possui aqui, quando a gente fala de Power BI, é estouro de capacidade. Os usuários começam a criar diversos dashboards, começam a criar dashboards que não são feitos em boa prática, e aí se estoura a nossa capacidade. Com o Direct Lake, a gente tem cenários ali de diminuir a capacidade em cerca de 30%. Então, a gente consegue otimizar a nossa capacidade em 30%, ou seja, isso é save para as empresas. Eu não preciso, por exemplo, comprar uma capacidade mais cara se eu consigo otimizar aqui o meu ambiente utilizando o Direct Lake. Boa. Aqui a gente tem mais um exemplo, tá? De como funciona o Direct Lake. Aqui dentro do meu Lakehouse, eu selecionei as tabelas que eu quero criar uma conexão de Direct Lake. Tudo isso aqui é a mesma experiência que a gente tem dentro do Power BI Desktop, só que aqui a gente está visualizando dentro do ambiente de serviços da Microsoft. Então aqui eu posso, por exemplo, criar minhas tabelas, medidas e tudo mais, grupos de cálculos, depois criar meus visuais, tá? Toda essa experiência que a gente faz no desktop eu também consigo fazer aqui dentro do meu ambiente de serviço. A partir do momento que eu selecionei ali minhas tabelas, criei meus ambientes, configurei, eu posso, por exemplo, publicar meu modelo semântico e aí pedir para o Copilot fazer a criação aqui de um dashboard para mim. Então, ali em linguagem natural, eu peço para ele criar um dashboard com base nos dados que estão no modelo semântico, que também estão no formato Direct Lake em tempo real. Ele vai bater no modelo semântico, analisar o que possui e gerar ali informações que ele acha relevante. Inclusive, eu posso fazer perguntas ali, por exemplo, qual que é o produto mais vendido, qual que é o gerente, né, que teve mais vendas e porcentagem de vendas. Ele vai gerar esse dash para mim, que vai responder também essa pergunta. Isso daqui na visualização de desenvolvedor. Para o usuário final, que vai estar na visualização de usuário, se ele fizer esse tipo de pergunta, ele só vai responder, olha só, com base nesse gráfico aqui, você tem a informação que tal vendedor vendeu tanto, tá? Então aqui ele publicou e tem um dashboard aqui disponível para a gente. Inclusive esse dashboard a gente pode exportar para Excel, acho que isso vocês devam conhecer, né? A capacidade de exportar para Excel e criar ali uma live table também conectada sempre com o seu modelo semântico ali de BI. Isso daqui é um grande problema que a gente tem em ambientes de Power BI, o usuário prefere trabalhar no Excel do que trabalhar no próprio Power BI, então aqui você consegue fazer esse tipo de modelagem, né? Conectar seu Excel. Você também pode pegar esse dashboard aqui e levar para dentro, por exemplo, de um Microsoft Teams, né? Então você pode compartilhar o URL ali e disponibilizar dentro do Teams, ou até mesmo você criar um aplicativo dentro ali do seu chat, do seu grupo, para ficar embedado o dash que você criou ali com o Copilot via Direct Lake também, tá? Então vai ficar uma página ali dentro do Teams com dashboard onde o usuário pode acessar sempre, ou até mesmo conectar ele dentro do PowerPoint. Então, em vez de eu ficar tirando print ali do meu dash, eu conecto no meu PowerPoint e fica ali embedado também os meus dashboards, eu consigo ali filtrar, clicar e ter tudo disponível se eu for fazer alguma apresentação ali para os meus usuários, e também no Outlook vai funcionar da mesma maneira. Deixa eu seguir aqui. Agora vamos falar um pouquinho de agentes. A gente tem aqui o Copilot, que foi o cara que eu mostrei para vocês bem rapidamente, eu estou correndo aqui porque o tempo é curto. Então, o Copilot para fazer criação de dashboards e também para tirar dúvidas dos usuários. A gente também tem aqui os agentes de dados. Esses agentes de dados são nada mais do que um chat with your data ou conversa com os seus dados. Ele vai se conectar às fontes de dados do Fabric
o usuário vai poder fazer pergunta, ele vai executar códigos, queries dentro dessas fontes de dados e retornar o resultado para o usuário. E também a gente tem aqui o Operation Agents, que é um recurso novo que foi lançado no fim do ano passado, que ele vai avaliar suas fontes de dados e tomar ações ali específicas com base nas ferramentas que você dá para esse agente. Então, eu posso aqui, por exemplo, conectar dentro de um Event House, que é um banco de dados de eventos. Ele vai ficar monitorando o dado que chega dentro do meu Event House. E aí, de acordo com a tool que eu passei para ele, por exemplo, de ligar para uma pessoa, ele vai tomar a decisão e ação de ligar para essa pessoa com base no dado que está chegando ali em tempo real. E para isso aqui, para demonstrar um pouquinho de agentes, eu trouxe um case real aqui que a gente tem com a Porsche Cup Brasil, que implementou ali todo o ambiente de telemetria deles dos carros durante as corridas utilizando o Fabric. A Porsche Cup, eles têm carros ali, né, correndo a centenas de quilômetros por hora ali durante um dia de corrida. E antes, para eles entenderem o que acontecia com o carro, eles precisavam pedir para o carro parar dentro do pit stop, plugar um pendrive, puxar as informações do carro, jogar para dentro de um computador e aí sim, utilizando o Excel, entender o que estava acontecendo com o carro ali, se ele vai ter algum problema ou se ele teve algum problema de dano, né, dentro ali do carro. Com a Microsoft, a gente implementou um sistema de telemetria. A gente plugou ali IoTs dentro desses carros, esses IoTs ficam ali mandando dados a cada 3 segundos. Esse dado ele é capturado por esse carinha aqui, chamado Event Stream, que eu comentei para vocês. Ele captura o dado, processa e joga para dentro aqui do nosso Event House, que é o nosso banco de eventos, voltado para tempo real, tá? Esse banco de eventos, a gente conecta dentro aqui de um modelo semântico de Power BI, em tempo real, tá? Então, Direct Lake aqui funcionando. Então, toda vez que o dado chega lá, ele também aparece aqui. E a gente tem também um agente de dados conectado naquele Event House para fazer perguntas em linguagem natural dos dados, tá? A gente também tem aqui uma perninha que leva a um Lake House, porque esse cara aqui, ele armazena o dado quente, né? O dado novo ali de eventos. O dado histórico, a gente leva para dentro de um Lake para ter o dado histórico armazenado. E aí a gente pode utilizar notebooks, como eu demonstrei para vocês, para fazer análises mais profundas desse dado histórico, tá? Aqui eu tenho uma demonstração de como é o ambiente da Porsche ali no dia a dia. A gente só não tem os carros correndo, mas aqui é um exemplo de dashboard que eles utilizam. Então, os times de engenharia possuem esses dashboards ali em cada tela, tá? Em cada pit stop. E aí eles conseguem ali acompanhar como que está a temperatura do motor, como que está a temperatura do câmbio. Tem outras visualizações também lá embaixo. Para cada tipo de informação que eles precisam acompanhar, eles conseguem ver aqui em tempo real. E aí, se entra em um parâmetro que eles acham que é crítico, o dashboard fica em vermelho, tá? Aqui a gente tem o nosso agente de dados, ele é essa carinha, ele está conectado ali com duas fontes de dados, que é o Event House e também o Lake House, que tem os dados históricos. E aí, a partir dele, eu posso começar a fazer perguntas. Aqui, inicialmente, foi feita a pergunta de quantos carros tem na pista ali em determinado momento. O que ele vai fazer? Ele vai mandar uma query para dentro do meu banco de dados, essa query vai ser executada, e aí ele vai trazer aqui para mim que tem 7 carros atualmente ativos correndo ali na pista. Eu posso fazer uma outra pergunta também, quais são as 3 maiores velocidades? O que ele vai fazer mais uma vez? Executar a query no meu banco e trazer a resposta para mim. Então ali ele vai listar as 3 maiores, né, em quilometragem, então 185 arredondando quilômetros por hora, que foi do Rodrigo Mello ali, as 3 maiores foram do Rodrigo Mello. Inclusive, ele tem a capacidade também de juntar fontes de dados que não estavam conectadas inicialmente. Então eu tenho o meu Event House e o meu Lake House. Em nenhum momento eu determinei ali uma conexão física entre esses 2 bancos. Ele consegue ali entender, beleza, eu vou pegar meu dado histórico que está no Lake House, eu tenho essa coluna de ID, que ela também se relaciona com o meu Event House nessa outra coluna aqui de ID, que no caso é e-mail no caso deles. E eu consigo conectar esses 2 carinhas ali para fazer as conexões funcionarem, tá? Eu não vou fazer a demonstração inteira aqui desse cara, porque o tempo está curto. Vamos seguir aqui. Então, o Fabric, em resumo, para finalizar, ele é esse cara que a ideia dele é você ter um centralizador de informação, tá? Então você vai ter aqui uma ferramenta para você conseguir centralizar todos os dados em um só local, preparar esse dado, analisar ele e utilizar em ambientes de analytics e de inteligência artificial, tá? A gente fala muito que o dado, né, ele é o novo petróleo, ele é o motor ali do nosso novo mundo. E o Fabric também trata o dado como motor e também preparar ele para a inovação da inteligência artificial. O Fabric ele foi eleito como líder de mercado ali de Analytics e BI
pelo Gartner, tá? Então a gente está aqui, Microsoft com Fabric está aqui na liderança, por todos esses motivos que eu demonstrei para vocês. Então, diversas tecnologias em um só local, facilitada tanto para quem é dev, para quanto quem não é dev. Uma pessoa que não é dev consegue fazer tudo isso aqui que eu demonstrei para vocês de maneira low code. Você não precisa ali saber SQL, saber Python, saber Spark, saber nenhuma linguagem de programação. Tudo de maneira low code você consegue aqui criar dentro do Fabric. É claro que se você seguir as boas práticas que a Microsoft recomenda, você vai ter maior performance ali dentro do seu ambiente de dados. Bom, esse é o último slide. A gente tem muitas organizações falando de migrar, né? O que elas tinham de Power BI para um ambiente de Fabric. Hoje a Microsoft não vende mais a SKU que a gente chama de Power BI Premium. Não tem mais ela disponível para vender. Quem está utilizando ela hoje, em algum momento vai ter que migrar para o Fabric. E aí muitos clientes têm essa dúvida, tá? Mas como que eu vou fazer essa migração? Como que funciona? Quais são os possíveis impactos que a gente teria, tá? Primeiro, o Fabric ele é um ecossistema de nuvem, tá? Então vocês vão comprar ele dentro da Azure. E se vocês compram dentro da Azure, vocês conseguem selecionar a região que ele vai ser vendido. Então vocês podem comprar ele nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, enfim, o que for melhor para a empresa de vocês. E a gente tem um cenário que nos Estados Unidos o Fabric ele é muito mais barato. Pra vocês terem noção, comparando com o Brasil, os Estados Unidos chega a ser 50% mais barato. O que é muito vantajoso aqui para o nosso cenário aqui do Brasil, criar os nossos recursos lá dentro dos Estados Unidos do que comprar aqui dentro do nosso país. E quando a gente faz esse tipo de migração, né, que a gente chama aqui de diferentes regiões, a gente está pegando o nosso Power BI, que antes estava num data center do Brasil, e está mudando ele para um data center nos Estados Unidos. É a mesma coisa que a gente mudar de casa. Eu estou mudando aqui do Brasil, eu tenho minha casa no Brasil, vou mudar todos os meus móveis lá para os Estados Unidos, comprar uma casa nova, homologar, deixar tudo bonitinho. É a mesma coisa aqui quando a gente faz essa migração entre regiões diferentes. E aqui dentro do Fabric, eu vou ter alguns itens que são móveis, tá? Que eu consigo mover de maneira facilitada, que são os meus relatórios, modelos semânticos, que estão no formato pequeno de armazenamento, painéis de controle, fluxos de dados da geração 1, entre outros. Mas eu também tenho itens que não são móveis, como todos os itens do Fabric, Dataflow da geração 2, gateways. Então, esses caras, eu tenho que recriar eles em uma nova região. Então, eu não consigo só pegar ali, por exemplo, o meu sofá e vou mover ele lá para os Estados Unidos. Eu tenho que comprar um novo sofá lá nos Estados Unidos se eu quiser utilizar. Então, eu tenho esse problema quando a gente fala de migração entre regiões diferentes. Se eu for migrar na mesma região, por exemplo, vou migrar, meu Power BI já estava no Brasil, eu vou migrar para o Brasil. Tem clientes, né, tem empresas que têm a questão de LGPD, que tem que respeitar o dado, tem que ficar armazenado aqui dentro do Brasil. E aí, nesse processo, a migração ela é muito simples, tá? É um clique e em 5 minutos eu tenho todo o meu ambiente de Power BI migrado para dentro do Fabric. Bom, e aí para fechar, a gente também tem um problema de Self-Service BI, tá? Que já é um problema dentro do Power BI Premium. Então imagina, como eu comentei, os usuários sempre criando dashboards, criando ali soluções dentro do Power BI e hoje sua capacidade já está topada. E se eu estou apresentando para vocês novos recursos do Fabric, como que vocês vão utilizar se a sua capacidade hoje não aguenta mais nada? Então, como que eu vou utilizar um notebook? Como que eu vou utilizar um Dataflow da geração 2? Beleza, Ícaro, eu entendo que otimiza, mas para otimizar antes eu tenho que criar ele, trabalhar, entender como ele funciona e aí sim otimizar o meu ambiente. Nesses cenários, eu recomendo vocês entrarem em contato com a Microsoft, que a gente vai ter sempre uma pessoa ali que vai ajudar vocês. Porque a ideia é que a Microsoft coloque as melhores práticas no ambiente de vocês e aí sim otimizar para vocês conseguirem utilizar esses novos recursos que o Fabric oferece. Isso se a capacidade de vocês está lotada, né? Já está ali dando o limite de execução. Se não, vocês já podem sair criando e utilizando ali um ambiente de Power BI. Bom, acredito que é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, que tenham conseguido entender um pouquinho de Fabric. Eu vou estar aqui se vocês quiserem tirar mais dúvidas de algum cenário, alguma coisa que vocês queiram entender melhor. Obrigado.